Luiz Eduardo Batista, o BAP, do diretor executivo de futebol José Boto e do técnico Felipe Luiz, ficou definido que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama nessa quarta-feira. Diniz achou que fosse ter uma mangavinha. A água bateu no queixo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver as últimas informações, novidades do Mengão para o clássico contra o Vasco, né? Muito se falou se o Flamengo colocaria o time titular ou não, se é com a molecada. Parece que o planejamento mudou após, infelizmente, ali o péssimo início do Sub-20 no Cariocão de 2026. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que foi debatido, tudo que foi falado, a nota que o Flamengo soltou ali pra imprensa, e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Então deixa o like, inscreva-se para não perder nenhuma informação, e o link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Flamengo, Pascoal. Pois não. Em reunião realizada na tarde dessa terça-feira no CT Jorge Elal, com a participação do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, do diretor executivo de futebol José Boto e do técnico Felipe Luiz, ficou definido que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama nessa quarta-feira. Então, não é um ou outro, não. É o elenco profissional, Pascoal. Recalculando a rota. A água bateu no queixo, vamos começar a nadar. Vamos traduzir para o português correto. Diniz achou que fosse ter uma mangavinha. A água bateu no queixo. É, rapaz. O bombeiro, quando você vai na praia, o bombeiro fala pra você: água no umbigo, sinal de perigo. É umbigo, viu, gente? Água no umbigo. Por quê? Tem gente que fala como? Imbigo. No água... Imbigo? Tem isso? Tem isso. É que tem uns imbigos aí. Nossa, meu Deus do céu, hein? A água bateu no queixo, meu senhor. Imbigão feio? Tem uns imbigos aí, meu A água Deus do bateu céu. no queixo. Quando a água bate no queixo, você pode começar a nadar. É ameaça de rebaixamento, é mais um tanto de jogo no rebolo para disputar. E é o Vasco, né? Tem Vasco e Fluminense na sequência. Mas me parece, o Rafa, se puder confirmar aí, pelo menos que eu li, o Rian fora, né? Rian tá fora do jogo. É, mas agora tem o Tottenham. Negociações. O Tottenham também tá querendo, né? Eu acho que sim, negociações. Newcastle. Mas o Newcastle não pode contratar. Na verdade, acontece o seguinte. O Newcastle pode contratar, mas assim, o que tá muito estranho essa história do Ryan, porque... de concreto mesmo, proposta, o Bruno Andrade está acompanhando isso também, atualizando a gente no ESPN.com.br. De concreto mesmo, o Vasco tem a proposta do Bournemouth, que não é nos parâmetros econômicos que o Pedrinho gostaria. Porque existe um acordo, o Vasco tem 60% do jogador, e a proposta inicial do Bournemouth era por um valor cheio de 35, mas para o Vasco depois chegou uma proposta com o valor de 28, aí tirando o percentual do Vasco ficaria algo em torno de 20, e o Pedrinho quer tentar pelo menos 30 milhões para o Vasco, limpos para o Vasco, numa venda do Ryan. Só que não chegou nenhuma outra proposta, pelo menos até hoje, mais cedo, não tinha chegado nenhuma outra proposta de nenhum clube. É legítimo o Vasco querer valorizar o seu ativo? Mas algumas questões são importantes. A primeira delas, para você poder ter poder de barganha, ou seja, valorizar o seu jogador para poder ganhar um dinheiro maior numa venda, é necessário que haja outros clubes com capacidade de investimento participando da discussão sobre essa venda. Se só um apresentou a proposta, não tem discussão. Se a proposta é de um, o restante é sondagem, o Vasco não pode comparar. O Vasco tem o Bournemouth e o Bournemouth. Não tem outra coisa ainda. Precisa esperar chegar algo concreto para poder barganhar para onde vende o Ryan. Segundo aspecto, o Ryan quer jogar a Premier League. Esse é um fato. O Ryan recusou proposta da Rússia, proposta de Portugal, proposta da Turquia, de vários países com ligas menos votadas, esperando aparecer uma proposta para jogar ou na Espanha, ou na Itália, ou na Inglaterra. O Bournemouth é um time que luta para não cair no campeonato inglês, não tem pretensões grandes na temporada, mas é a Premier League. E o Ryan sabe que jogar lá seria uma porta de entrada dele para o futebol europeu. Então a vontade do jogador, nesse momento, pesa muito. E ele não jogar contra o Flamengo amanhã, para mim, é a demonstração de que o Vasco sabe que a cabeça do Ryan está mais fora do Vasco do que dentro do Vasco. É isso. E sobre o Flamengo, só um detalhe, Pirral, até peço desculpas por me alongar um pouco mais, mas ontem eu falava sobre isso no Sport Center pela manhã, com o Bruno Vicari, com o Breler e com a Mari Pereira. Vejam, eu sei que o torcedor do Flamengo
não valoriza o Campeonato Carioca como valoriza os outros campeonatos que o Flamengo disputa, e ele está certo em fazer isso. O Carioca é o menos importante dos campeonatos que o Flamengo vai jogar em 2026. Só que o fato de ser menos importante não significa dizer que não seja importante. O Campeonato Carioca é importante, tem o seu tamanho específico. Se o Flamengo ganhar o estadual, é o 40º Campeonato Carioca, é um número redondo, digamos assim. O Flamengo tem muito mais investimento e muito mais qualidade que os outros 3 grandes. Então a responsabilidade do Flamengo para ganhar o estadual, ela é maior. Então, assim, eu sei que tem gente preocupada com o transcurso da temporada, mas para mim a lógica é a seguinte: se o jogador tem, o jogador, não os jogadores, é individualmente, é uma discussão específica para cada caso. Se um jogador tem condições fisiológicas e clínicas para jogar amanhã, deve jogar. O Flamengo precisa tentar salvar o seu Campeonato Carioca. Por isso que eu disse isso ontem e reforço agora com a informação que o Flamengo acaba de oficializar, que manda a prudência que os profissionais voltem, porque acima de tudo é a instituição Flamengo que está em jogo, Plihal. Eu concordo com o Rafa em tudo que ele disse. Não importa se vai jogar o time titular ou se é o time reserva. Porque o time reserva do Flamengo é bom também. O time reserva do Flamengo é titular. O time do reserva do Flamengo jogaria nas outras 19, praticamente, não vou dizer 19, mas umas 15 equipes do futebol brasileiro, da primeira divisão. Para mais, hein? Né? Então, eu acho que isso aí, para mim, a água bateu no queixo. Ninguém esperava que o time da base não conseguisse, mesmo sendo retirado da Taça São Paulo, saindo da Taça São Paulo e vindo para disputar o Carioca, ninguém esperava, mesmo sabendo que eram jogos contra times de pouco investimento. Porque nos outros anos o Sub-20 deu conta, né? Deu conta o quê? Jogou contra a Portuguesa, jogou contra o Bangu e jogou contra o Volta Redonda. Contra o Volta Redonda foi... Nossa! Contra o Volta Redonda foi um atropelamento. Porque o pessoal do Volta Redonda, além de ganhar a bola, todas as... Sabe aquela história daqui, todas... é minha. Uhum. É igual, a mesma história. Todas foram, numa dividida, todas do Volta Redonda. O Flamengo não ganhou nenhuma dividida. Sobrou para quem? Para o Olacian, que foi para o Bragantino. Sobrou para o Olacian, que acabou saindo. Agora, o time da base do Flamengo, esse time da base do Flamengo, ele precisa de uma revisão urgente. Não, precisa de uma repaginada. Se não pelos nomes, mas pelo conceito. De entender que jogar no Flamengo é o Flamengo. Vocês estão entendendo? Você não está jogando no meu time no Bala Mistura, você está jogando no Flamengo. Mas você não dá um desconto do fato de serem jogadores ainda de categoria de base e enfrentando profissionais? Mas você já reparou como é que o Flamengo jogou? Quanto toque de lado deu o Flamengo? A falta de objetividade do time do Flamengo? Como é que esses meninos jogaram? É isso que me chama a atenção. Mas não é categoria de formação? Mas se vai para o profissional, que o Pascoal está falando, a tua formação... Eu vou falar com um cara que com 16 anos ele foi colocado 16 anos para jogar. É exceção, né? 16 anos ele foi colocado para jogar. Quando ele jogou, eu me lembro, eu era repórter, você também era, legal, não vem com essa conversa que você também era repórter. O Mário Sérgio falou para ele, quantos anos você tem, filho? Pega aquele menino lá que eu vi treinar, bota ele para treinar aqui. Treinou uma, treinou duas, na terceira falou, você vai jogar lá em Belo Horizonte domingo. Arruma as suas coisinhas, a sua malinha, nem malinha tinha, né? Aquela coisinha fraquinha. Então, aí o Mário Sérgio falou assim, quando botou para jogar, falou, se você tem a mesma responsabilidade dos outros. Eu não quero saber se você tem 16 anos. Marmanjo do lado para segurar Você tem a mesma dizer. É a coisa do Flamengo. Todos têm a responsabilidade. Marmanjo do lado para segurar a onda dele. Ali não tem nenhum jogador que custa menos de 30 milhões de dólares, 30 milhões de euros. Aonde? Naquele elenco do Flamengo do Sub-20. Do Sub-20? Você pode contar. Se você for comprar, os caras... Agora, estão vendendo um zagueiro para os Estados Unidos, vê lá quanto é que eles estão cobrando. Ali não tem baratinho. Só tem jogador caro. É o Flamengo, é a vitrine, é a camisa rubro-negra. Então, os caras têm que saber onde é que eles estão, onde é que você pisa. Você tem que entender a camisa que você veste e onde você está pisando. E eu acho que isso faltou para esse time de base do Flamengo. Claro que vai ter uma repaginada, eu acho que isso vai também amadurecer os garotos, eles vão entender que o futebol é muito maior, o propósito é muito maior do que eles apresentaram, e isso é evidente,
E o Ryan já foi vendido, o Rafa ainda não foi, não, né? Agora tá definido que o Não, Ryan tá oficialmente fora, ainda Rafa? não. Tá definido que o Ryan tá fora, Rafa? Não, bom, até a hora que começou o programa eu não tinha essa confirmação, tinha esse papo. Eu posso pedir licença alguns segundos e confirmar e trago aqui para o Fã do Esporte em tempo real. Mas era uma tendência já falada desde ontem em função dessa percepção interna que o Vasco tem de que a cabeça dele está voltada para a Inglaterra. Os agentes do Ryan querem vendê-lo, porque eles têm direito a 10% do que for equacionado para o total da venda. Então, obviamente, para eles é importante vender agora. E o Ryan Daqui a 30, 5 né, meses, numa próxima janela, talvez para o Ryan, o 35 seria o valor total, mas aí a proposta que chegou por 30. Não, eu Então, falo aí, de pega percentual, aí, faz a conta. desculpa ter te interrompido, de percentual. Você falou Não, que 10 para os empresários e para o Ryan 30%. Então, mas aí entra uma outra discussão, Zé. Para o Ryan 30% e para o Vasco 60%. Só que tem outra discussão. Em paralelo ao debate interno do Vasco não querer vender por essa proposta do Bournemouth, tem uma tentativa do Vasco de fazer com que o Ryan abra mão de um percentual dentro desses 30%. Caia para 10%, para 15%, para facilitar a venda. Acontece em qualquer clube de futebol. Não é um privilégio dessa negociação do Vasco com o futebol inglês, não. Diga, Plihal. Ao mesmo tempo, o Vasco negocia com grandes possibilidades de acerto com o Brenner, que jogou no São Paulo, jogador formado pelo São Paulo, depois deu uma rodadinha, mas é bom jogador, fazedor de gol, e com o Rinestrosa, atacante colombiano. Eu gosto. Que passou pelo Palmeiras até pela base e depois um pouquinho no profissional, né, Pascoal? Ele ficou Mas no o banco Atlético algumas Nacional partidas. arrebentou, estava praticamente com os dois pés no Boca Juniors e, segundo informações, o Vasco vai dar um chapéu no Boca e vai ficar com O esse chapéu jogador. é de 5 para 6. Um ofereceu 5 e o Vasco 6. E o Brenner também não é barato. 6 também. 6. Onde é que o Vasco está arrumando dinheiro, ô Rafa? Bom, o Vasco teve aquela equação recentemente feita com a recuperação judicial, né? Essa é uma questão. O Vasco tem a premiação acumulada pelo vice-campeonato da Copa do Brasil. Deu lá uma grana boa, 33 milhões. O Vasco também está negociando alguns jogadores para deixarem o clube. Só o Verratti ter saído do elenco, você tem uma brecha importante aí na parte salarial, na folha salarial. O Verratti tinha um dos 6 maiores salários do elenco do Vasco. Você tem algumas soluções aí que o Pedrinho está encontrando, enquanto não consegue vender lá o percentual da SAF para poder ter um novo investidor, vai solucionando como quer, como consegue, na verdade. E assim, vamos falar sobre esses dois jogadores. Estou com os companheiros. Eu acho que o Brenner é um jogador que vai ser útil para poder ser o centroavante. Se o Vasco já perdeu o Verratti e está perdendo o Ryan, tem que ter alguém para ser o cara de fazer essa função mais centralizada. O Brenner é um jogador que é inteligente, sabe se movimentar, vai certamente ter o aval do Diniz, esta contratação. Ele não vinha jogando na Udinese, porque ele voltou do empréstimo, estava no futebol dos Estados Unidos. Então, ele está lá em disponibilidade, mas 26 anos, está com uma boa idade, está a fim de voltar ao futebol brasileiro, já disse isso em algumas entrevistas. Acho que seria uma boa saída que o Vasco encontraria. E o Rinestrosa, eu também gosto. O torcedor do Vasco não vai esperar que o Rinestrosa vai entrar em campo e fazer o que o Ryan faz. Então tá aí um pouco do que foi comentado, depois eles começaram a falar do Vasco, mas o foco principal é entender que o Flamengo sim, vai com os titulares para esse jogo contra o Vasco. Surpreendeu muita gente, me surpreendeu inclusive. Eu tava até falando aqui com vocês que o Flamengo deveria ir com as reservas, né? Talvez a ideia era colocar alguns titulares, Alan, Pedro, não titulares, mas jogadores que têm mais condições, né? Entre reservas e titulares também inclusos, misturar com a molecada, porém, o planejamento aparentemente mudou. O Flamengo vai colocar os titulares. Início de temporada é complicado, né? Difícil. A condição física tá longe da ideal, porém, o Flamengo aí vai buscar essa vitória no Clássico e a gente vai mostrar tudo para vocês, não só hoje, mas também amanhã. Então deixa o like, inscreva-se para não perder nada. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!